Salut, bonjour à tous, ça va? Je suis Vito, professeur de français. Gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a falar sobre o famoso tema que as pessoas acham tão complexo, tá? Que é le passé composé. Mas é muito mais fácil, que eu não entendo por que as pessoas acham isso complicado. Então hoje nós vamos quebrar todo o mistério sobre le passé composé. Alors, allons-y. Então, gente, é o seguinte, eu quero que você preste bastante atenção. Eu não vou partir da abordagem gramática, semântica, não sei o que. Eu vou partir direito para a realidade. Quando que nós utilizamos le passé composé no dia a dia em francês e em quais circunstâncias? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Agora, olha só. Le passé composé é o tempo utilizado do dia a dia para se referir dos eventos que aconteceram no passado e que terminaram no passado também. Então, se eu preciso corresponder isso com português, seria como se fosse o pretérito perfeito. O pretérito, ou seja, aquela ação que começou, pronto, começou, acabou, não tem mais nada, beleza? Então eu passei a composer. Claro, se a gente tem que seguir em passo a passo, então a gente vai ter outras explicações complicadas para poder te complicar a vida. Então eu quero que você entenda mais uma vez, de uma forma mais simples, que le passé composé é quando você está falando de um evento, de algo que aconteceu no passado e que você não tem nada a ver com o presente, ou seja, terminou, começou, terminou no passado, beleza? Então, le passé composé. Agora, nós vamos ver como ele é conjugado e em quais circunstâncias. Eles têm muitos detalhes que eu vou precisar que você preste bastante atenção. Não esquece seu caderno para poder anotar e também não esquece de deixar seu like se você já teve uma dúvida sobre le passé composé. Hoje nós vamos responder sobre todas essas dúvidas. Então deixa seu like, ativa o sininho para poder facilitar que esta mensagem chegue para mais pessoas. E com certeza, se você tiver uma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder com toda alegria, beleza? Então vamos começar logo nessa parada, le passé composé. Então, vamos começar pela formação do passé composé. Como que ele é formulado, beleza? Então, nós temos o sujeito, le sujet, e depois nós temos le verbe avoir ou être au temps présent, ou seja, o verbo avoir, que é o verbo ter, e o verbo être, que é o verbo ser no presente, no tempo presente, mais o participo passado. Por exemplo, j'ai mangé, beleza? Tu as travaillé. Então você tem o sujeito, o auxiliar, depois o participo passado do verbo, então, que nós vamos também estudar neste vídeo. Então vai ser uma sessão de muitos exemplos que vai fazer com que você vai abrir seus olhos de uma vez e você vai entender muito bem sobre este assunto muito simples, beleza? Então, agora, com certeza, nós temos o sujeito e o verbo être, o verbo avoir no presente. Agora, você esqueceu como conjugar o verbo avoir e o verbo être no tempo presente? Isso aqui, ó, pronto. Então, você tem esses dois verbos aqui, beleza? No tempo presente, o verbo avoir, o verbo ter, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont.
E o verbo être no tempo présent, nós temos je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Então, o primeiro passo é você dominar esses verbos auxiliares, beleza? Então, esses aqui são os dois verbos auxiliares que você vai utilizar para formular o passé composé. Claro, você só vai acrescentar o participio passado depois deste tempo. Beleza? Então, nós vamos agora falar do destaque um pouquinho sobre este assunto. Então, vamos lá. Vamos lá. J'ai travaillé. Nous avons dansé. Ils ont téléphoné. Ils sont partis. Elle est venue. O que você está percebendo nessas frases? Você está percebendo, todos aqui são passé composé, beleza? Mas você percebe que tem alguns deles que utilizam o auxiliar avoir e tem outros que utilizam o auxiliar être. Mas quando que eu vou precisar saber se eu vou ter que utilizar a auxiliar avoir ou auxiliar être? Pois os dois vai formular o passé composé, mas quando que eu vou utilizar esses aí? Esse vai ser a resposta, a pergunta que nós vamos responder agora. Agora, presta atenção. 90% dos verbos em francês utilizam o auxiliar avoir, beleza? No caso, j'ai travaillé, nous avons dansé, ils ont téléphoné, tá vendo? Então, eu estou utilizando auxiliar avoir. Mas agora, tem somente poucos verbos que utilizam auxiliar être. Mas que verbo? Quais verbos que são estes, gente? Pronto, isso aí, ó. Isso! Nós temos estes verbos do movimento. Gente, então todos esses verbos, pode ir anotando aí, esses verbos do movimento, eles vão utilizar auxiliar être para formular le passé composé. Exemple, o verbe venir, je suis venu. Le verbe rentrer, nous sommes rentrés. Beleza? Le verbe mourir, il est mort. Beleza? Então, você tem esses verbos aqui que utilizam auxiliar être. Beleza? Essa aqui é a primeira condição. Beleza? Para usar os verbos, o auxiliar être para formular le passé composé. A primeira são esses verbos de movimento. A segunda são todos os verbos pronominais. O que são os verbos pronominais? Os verbos que acompanham o pronome. Por exemplo, se chamar, se mudar, se banhar, beleza? Então são os verbos pronominais. Eu me banho, tu te banha, ele se chama, são os verbos pronominais. Então esses verbos também, em francês, eles utilizam o auxiliar être. Por exemplo, se laver. Je me suis lavé. Nous sommes revenus. Nous nous sommes revenus. Beleza? Nous nous sommes discutés. Por exemplo. Beleza? Outro exemplo. Il s'est lavé. Beleza? Então, eu estou utilizando auxiliar être para falar, beleza? Para falar sobre o passé composé do verbo que utiliza auxiliar être. Beleza? Você esqueceu? Não. Todos os verbos do movimento utilizam auxiliar être e os verbos que são pronominais também utilizam auxiliar être para formular le passé composé. Mas eu vou te dar um outro gatilho importante para você saber, né? Além daqueles movimentos, né? Aquele grupo dos verbos do movimento, né, que a gente mostrou, uma outra forma que eu sempre utilizo também para ensinar para os alunos, de uma forma de gatilho, né? Para você se lembrar disso aqui, ó. Presta bem atenção. Presta atenção.
Dr. Mrs. Van Trump. Que isso, gente? Pois é, Dr. Mrs. Van Trump. Você tem assim, ó, D comme devenir, rentrer, rentrer, M, monter, revenir, sortir, venir, A, arriver, naître, descendre, entrer, retourner, tomber, rester, aller, mourir, passer, e depois o quê? Partir. É simples. Então, você tem esse resumo aqui, são os verbos que utiliza o auxiliar, être. Então, é muito simples, gente. Com certeza, vocês vão precisar praticar para poder assimilar, beleza? Então, está claro para você agora? Então, nós vamos falar de alguns destaques e depois nós vamos fazer os exercícios para poder fixar isso de uma vez. Vamos lá? Então, por exemplo, nessa lista aqui, je suis venu, tu es tombé, elles sont parties. Beleza? Então, eu estou utilizando o auxiliar être. Mas presta bem atenção nessa diferença. Olha só, presta bem atenção. Olha só. Nós temos aqui, il est venu, elle est venue. Você percebe com elle, eu acrescentei um E no final do venu. Por quê? Agora, vamos deixar isso aqui, ó. Mas olha embaixo. J'ai mangé. Elle a mangé. No caso do elle, eu não acrescentei o E no elle, mas eu só acrescentei o E com o verbo être. E isso aí é a regra. O passé composé que utiliza o verbo, o auxiliar être, o participio passado dele, ele recebe o gênero e o número do sujeito. O que é isso? Pois é. Exemplo. Olha só. Elle a mangé. Tá vendo? Eu estou utilizando o auxiliar avoir, então o manger vai ficar normal. Mas aqui, ó. Elle est rentrée. Tá vendo? Então eu acrescentei um E no final. Por quê? Porque esse tempo aqui ele está utilizando o auxiliar être. Beleza? Então, como ele está utilizando o auxiliar être, então o participio passado, ele vai pegar o gênero do sujeito que é feminino. Por isso que nós acrescentamos o E. Outro exemplo. Olha só. Ils sont venus. Tá vendo? Ils sont venus. Então, il é plural, mas masculino. Então, eu só acrescentei S por ser plural, né? Você sabe que no francês, quando o adjetivo, o participio passado, ele é masculino, ele é invariável. Mas quando ele é feminino, a gente acrescenta a letra E. Beleza? Então, ils sont venus. Mas aí, elles sont venues. Tá vendo? Eu acrescentei ES, porque ele considera E do feminino e S do plural. Então, feminino, plural. Beleza? Então, esse aqui é um caso particular, né? Somente o passé composé. Então, toda vez que você utiliza o verbo no passé composé, beleza? Você tem que prestar atenção nisso aí, ó. Ok? C'est très simple, très simple. Mas agora, nós vamos fazer alguns exercícios aqui para poder fixar isso de uma vez. Pois nem adianta falar de muita teoria, beleza? Isso é em prática. Então, nós vamos fazer a prática aqui de alguns exercícios. Então, você vai prestar atenção de como que nós vamos fazer isso de uma forma mais simples. Mas, ó, não esquece. Deixa seu comentário. Se você tem uma dúvida, não hesita, né? Para poder escrever no comentário. Eu vou responder com alegria, meu povo. Pois é, beleza? Ao mesmo tempo, não esquece de deixar seu like mais uma vez para poder ajudar o canal a se expandir, beleza? Com certeza, nós vamos aprender também outros assuntos nos próximos dias.
Mas deixa seu like que você vai ativar o sininho e você vai ser avisado quando a gente vai lançar um outro vídeo, beleza? Vamos com alguns exercícios para fixar isso, beleza? Presta bem atenção, bora lá? Então, gente, presta bem atenção nesta página antes de começar os exercícios. Você percebe que a formação do participo passado ele varia de acordo com os verbos, beleza? Esse quadro aqui resume mais ou menos quais são os padrões do participo passado, da formação do participo passado dos verbos, beleza? Agora, aqui nós temos, por exemplo, todos os verbos que se terminam com ER, o participo passado dele vai ter E. Você vai tirar o R e colocar um acento. Todos os verbos que se terminam com ER é desse jeito que se formula para se compor. É o participo passado, beleza? E nós temos também o padrão de outros verbos, por exemplo, verbo como finir vai ser I, ou seja, todos os verbos que se terminam com IR, a maioria você vai tirar o R para formular o passé composé, beleza? Aliás, o participo passado do verbo, pois cada verbo ele tem a forma diferente de se formular o participo passado. Mas no caso do verbo que se termina com ER, é sempre assim para todos os verbos. Você vai tirar o R e acrescentar acento. Beleza? Vamos lá para o exercício? Alors, allons-y. Então, gente, perceba que, número 1, elle sait servir seule. Se servir é um verbo pronominal, então qual seria o auxiliar? Muito bem. Elle se sont servi. Então você tem ES no final de servir, porque elle é feminino e plural. Muito bom. Número 2. Nous sommes partis. Nós fomos embora. Tôt ce matin. Logo nesta manhã. Cedo nesta manhã. Beleza? Nous sommes partis. Acrescentamos est no parti, porque parti ele tem auxiliar être e nous é pluriel, ok? Vamos lá. Je lui ai dit de ne pas prendre ce chemin. Eu pedi de não pegar este caminho. Ils ont joué à ce jeu la dernière fois. Eles jogaram neste jogo na vez passada. Elle a réussi son examen. Ela conseguiu passar na prova. Beleza? Elle a réussi son examen. Vous êtes arrivé de bonne heure. Agora, você percebe aqui, eu coloquei ES no final, porque vous pode ser tanto para vocês quanto para vocês como mulheres, né? No plural. Ils ont rendu leur livre. Eles devolveram seus livros. Marthe et Jules ont acheté de bonbons. Alors, elle a pleuré toute la soirée. Ela chorou a noite inteira. Beleza, gente? C'est très simple. Com mais prática, a coisa fica mais simples. Elle a pleuré. Ela chorou a noite inteira. Gente, é difícil isso? Não, não é difícil. Ok? Très bien. Você tá com alguma dúvida? Por favor, minha gente, deixa a pergunta no comentário se você ainda ficou com uma dúvida ou você quer mais esclarecimento sobre alguma coisa, pode deixar a pergunta no comentário. Beleza? Merci beaucoup, espero que você goste. Por favor, não esqueça de deixar seu like e fique ligado para mais assuntos lá na frente. Beleza? Merci!